Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Reflexão do dia, 16 de dezembro de 2024, terceira semana do Advento, segunda-feira, cor litúrgica roxo. Santo do dia, Santa Adelaide, ela que foi amiga de Santo Odilo. Isso tudo acontece no século X, França. Santa Adelaide nasceu em Borgonha no ano de 931. Seu pai era Rodolfo II, rei da Borgonha. Aos 16 anos, foi dada em casamento ao rei da Itália, Lotário II. Esse a fez infeliz, mas faleceu 3 anos após o casamento, em 950, após ser envenenado pelo duque Berengário, que queria tomar o seu trono. Duque Berengário quis obrigar Adelaide a se casar com seu filho, mas ela recusou firmemente. Por isso, então, foi perseguida e colocada presa em um castelo. Sendo assim, eh, ela, depois de muito tempo, consegue fugir. No Natal de 951, Otão casou-se com Adelaide, sendo em seguida proclamado rei da Itália. Mesmo tão nobre e Santa Adelaide, e com a vida tão difícil, né, de perseguição, ela soube se igualar aos mais fracos e necessitados. Colocou toda a sua história e sofrimento a serviço de Deus, a serviço de Cristo, no testemunho, dedicando-se aos mais necessitados. Por isso nós pedimos à Santa Adelaide, ajudai-nos a crescer em nosso coração o dom da caridade, da generosidade, e que nós nunca sejamos refém das nossas arrogâncias, né? No sentido de ter ou ser alguma coisa neste mundo, e sempre favorecer o necessitado, para que a nossa graça aconteça sempre diante de Deus. Tudo isso pedimos a Deus em nome de Jesus. Amém. Primeira leitura, em Números, capítulo 24. Leitura do livro de Números. Naqueles dias, Balaão levantou os olhos e viu Israel acampado por tribos. O Espírito de Deus veio sobre Balaão e Balaão começou o seu poema. Daqui para frente, Balaão, mesmo não querendo, vai fazer um oráculo. Mesmo não querendo, porque Balaão, seduzido pelo rei Balaque, ele vendeu o seu dom profético, né? Balaque lhe deu muitos jumentos de ouro, prata, bronze, joias e tudo mais para que Balaão amaldiçoasse o povo de Israel, que estava migrando, né, que estava indo em direção a Canaã, vindo do Egito, e estava passando nas terras de Balaque. E Balaque pensou consigo, o rei, né? Eu não vou combater contra aquele povo que é todo abençoado, eles vêm com Deus deles, na frente deles, né? Mas eu conheço aqui um profeta deles, e vou pedir esse profeta para amaldiçoar, porque ele vai amaldiçoar aquele povo, vai acabar perdendo em função da maldição. Mas Balaão, mesmo querendo amaldiçoar, quando ele abriu a boca a primeira vez, abençoou. E quando ele abre a boca agora a segunda vez, também abençoa. Como é que foi a bênção de Balaão? Oráculo de Balaão, filho de Bor. Oráculo do homem que tem os olhos abertos. Oráculos daquele que ouve a palavra de Deus, que vê que o poderoso lhe fez ver e cai, e seus olhos se abrem. Como são belas as tuas tendas, ó Jacó, e tuas moradas, ó Israel. Elas se estendem como vales, como jardins ao longo do rio, como olés que o Senhor plantou, como cedros junto tuas águas. A água transborda e seus cântaros e sua semente é ricamente regada.
Seu rei é mais poderoso do que Agag. Seu reino está em ascensão. Balaão continuou pronunciando seu poema, Oráculo de Balaão, filho de Beor, oráculo do homem que tem os olhos abertos, oráculo daquele que ouve a palavra de Deus e conhece os pensamentos do Altíssimo, que vê o que o poderoso lhe faz ver, que cai e seus olhos se abrem. E eu o vejo, mas não agora, e contemplo, mas não perto. Uma estrela sai de Jacó, e um cetro se levanta em Israel. Palavra do Senhor, graças a Deus. Veja que Balaão, mesmo em sua desonestidade com o Senhor, né, quer vender uma profecia, quer tornar uma profecia uma maldição, não consegue. E lá no versículo 17, ele também contempla a visão de Jesus Cristo e já anuncia Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Eu vejo, mas não agora, e contemplo, mas não perto, uma estrela que sai de Jacó e um cetro que se levanta em Israel. Então, por isso, louvamos a Deus, né? Porque Deus se manifesta, porque Deus fala no meio de nós. Muitas vezes nós nos comportamos como Balaão. Quando o Senhor nos convoca em meio à nossa família, em meio ao nosso trabalho, quando o Senhor conta conosco para sermos profetas, e mesmo assim nós nos calamos, seduzido pelo mundo, pelo pecado, seduzido por outras ofertas, né, de ouro, prata e bronze, mas mesmo assim o Senhor fala, mesmo assim o Senhor, de certa forma, nos usa, mesmo nas nossas é, é, outras pessoas se silenciam pelas dificuldades, pelas perseguições, né? Mas é exemplo de Santa Adelaide, que também tentaram silenciar ela, perseguida, presa, né? De uma certa forma, naquela época, mulher. Então, você, mesmo tudo querendo silenciar, ela falou através da caridade, ela falou através da obra em favor do irmão mais necessitado. Que nós também possamos, em meio às nossas dificuldades, anunciar sempre Cristo e nunca fazer como Balaão, que quis vender o seu dom por favores do mundo. Mas mesmo assim, Deus não o permitiu e ele acabou pronunciando um oráculo de, eh, de prosperidade para o povo de Israel. O responsório hoje está no Salmo 24. Fazei-me conhecer a vossa estrada, ó Senhor. Mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos e fazei-me conhecer a vossa estrada, vossa verdade, me oriente e me conduza, porque sois o Deus da minha salvação. Então, aquele que é temente a Deus vai viver na verdade de Deus. Nunca, jamais, mesmo que seja seduzido como Balaão a proclamar uma inverdade, mas vai viver na verdade. Vossa verdade me oriente e me conduza. Nada me seduza neste mundo. Olha o que fala o outro versículo do Salmo 24. Recordai, Senhor meu Deus, vossa ternura e a vossa compaixão, que são eterna. De mim lembrai-vos, porque sois misericórdia e sois bondade sem limites. Fazei-me conhecer a vossa estrada, ó Senhor. Evangelho. O evangelho de hoje está em Mateus capítulo 21. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus voltou ao templo, enquanto ensinava aos sumos sacerdotes e aos anciãos do povo, aproximou-se dele. Um ancião do povo aproximou-se deles e perguntaram: com que autoridade faz estas coisas? Veja que o ancião aqui é alguém ligado ao templo, né? É alguém ligado à religião da época de Jesus. Com que autoridade faz estas coisas? Quem te deu tal autoridade? Jesus respondeu-lhe: também eu vos farei uma pergunta.
Se vós me responderes, também eu vos direi com que autoridade faço estas coisas. De onde vinha o batismo de João Batista? Do céu ou dos homens? Foi a pergunta que Jesus fez. Eles refletiram entre si. Se dissermos do céu, ele nos dirá: por que então não acreditastes nele? Porque João Batista anunciava Jesus como o Messias, como o Salvador, como o Deus que se encarnou. Se dissermos dos homens, temos medo que o povo venha a nos perseguir, pois todos têm João Batista na conta de um profeta. Eles então responderam a Jesus: não sabemos. Ao que Jesus também respondeu: eu também não vos direi com que autoridade faço essas coisas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Não adiantava Jesus responder com que autoridade ele fazia aquelas coisas, porque o coração daqueles homens estava duro, estavam totalmente alicerçados nas suas tradições, nos seus interesses mundanos. Então, eles já tinham uma convicção no coração deles de que não se tratava ali do cumprimento das profecias. Né? Como que pode um cara que daqui da terra, o pai dele era um marceneiro, como é que pode acontecer alguém que a gente conhece tão perto da gente se proclamar agora o Senhor, o Deus de Israel no nosso meio, o Messias, toda a profecia? Então, não adiantava Jesus falar com que autoridade, porque o coração daqueles homens estava duro. Eles mesmos, na reflexão deles, né? Se eles falaram, se eu falar que o batismo de João Batista é do céu, logo João Batista está falando que ele é o Deus, que ele é a promessa, que ele é o Messias. Então eu terei que aceitar. Se eu disser que o batismo de João Batista vem dos homens, nós temos medo de que todo o povo se revolte contra a gente. Então há uma rejeição no coração daqueles homens. Então Jesus fala, então também não respondo a vocês. Muitas vezes na minha vida eu já tive que, no sentido de evangelizar, pessoas com coração muito duro, com convicções errôneas, com convicções como que justificando porque eu não sou um cristão, por que eu não aceito seguir a Cristo, por que eu não me converto a Cristo, às vezes criticando a igreja, por exemplo, numa convicção errada tão grande, sem estudos, sem tudo falando coisas sem nenhuma sustentabilidade, mas criticando a igreja, criticando os padres, criticando os bispos, Papa, ah, Roma, o Vaticano, mas sustentado numa arrogância tão grande que também eu fiz como Jesus. Não adianta eu também vos dizer de Jesus, porque enquanto essa pessoa tiver nesse fechamento tão grande, né, numa arrogância tão grande, assim como estavam aqueles sumos sacerdotes e o ancião do povo, não adianta Jesus falar para ele quem era Jesus, com que autoridade. Em certos momentos, naquele não é o momento de você falar para a pessoa. Você tem que não ficar naquele debate infrutífero. O silêncio evangeliza muito mais, né, do que ficar num debate infrutífero que não vai levar a nada. Mas eu já me encaixei várias vezes em situações semelhantes, onde eu preferi o silêncio, onde eu preferi ficar naquele momento, não evangelizar, acolher o outro em suas críticas, naquilo que ele falava, em alguns pontos eu até concordava, olha, realmente, assim, mas sem querer ficar me contrapondo a nenhum tipo de colocação do outro. Tanto que, em todas as situações, em todas as vezes que eu estive nessa situação, no momento mais oportuno, tive êxito em evangelizar, tive êxito em falar do nosso Senhor, tive êxito em falar um pouco para as pessoas da história da igreja. Uma certa vez, dentro de um Uber,
Então, no Uber eu tenho 10 minutos para evangelizar ou não evangelizar. E não sei por que motivo, sim, porque ele viu que eu estava com a Bíblia na mão, ele começou a falar sobre igreja e manifestou eh, seu não contentamento, o seu pensamento sobre igreja e criticou muito a igreja, criticou não só a igreja católica, mas todas as igrejas, e também questionava se a história de Jesus era ficção ou não era, se a história judaica e se as leis não passavam de um tratamento dos homens para botar uma rédea no povo. Então, esperei ele comentar e nos poucos minutos que me sobrou, pedi ajuda do Espírito Santo para então evangelizar. Depois de ouvir sem retrucar, depois de ouvir e concordando em alguns itens que ele falava que era até verdade. E no momento certo, pude, em poucos minutos, talvez 3 minutos que me sobrou, evangelizar, falar do querigma, de quanto Deus nos ama, de como o Senhor nos traz a salvação, de falar do Espírito Santo sobre nós, falar que a igreja realmente é formado por homens e pecadores e que nós somos o espelho do que é a igreja, mas dentro da nossa condição de pecadores, o Espírito Santo age. Imagine se não agisse, eu falava com ele. Imagine um mundo sem a igreja, como seria. Hoje o mundo é violento. Imagine sem o Espírito Santo. Imagine sem a igreja, sem Jesus Cristo. Aí Satanás já teria tomado conta de tudo. Antes de sair e agradecer pela viagem, abençoá-lo, ele só falou do outro lado. O senhor tem razão. Tá vendo? Então, tem hora que a gente não é levado a responder. No versículo 27, quando eles respondem a Jesus, nós não sabemos, não vamos te responder. Ao que Jesus também respondeu, eu também não vos direi com que autoridade faço estas coisas. Então, que isso sirva para nós, para ficar como cristãos e profetas do Senhor, evitar esses debates inúteis, né? Quando a pessoa está com o coração fechado, não é hora de evangelizar, mas também estar atento para que no momento certo possamos evangelizar e proclamar o nome de Jesus. Que Santa Adelaide nos inspire, né? Que teve um momento em sua vida que não adiantava ela evangelizar, sendo perseguida, sendo conduzida à prisão, os seus filhos eh, seduzidos pelo poder, começaram a persegui-la também, porque ela não aceitava determinadas práticas contra os pobres, contra as pessoas humildes, mas em meio às suas perseguições, sempre evangelizou. Eu me chamo Dilton Góes. O nosso projeto chama-se Ai de mim se não evangelizar. Seja você também um evangelizador, multiplicando em suas redes sociais esta boa nova, divulgando este estudo, essa pregação, esse ensino através do WhatsApp, do Facebook, do Instagram, ou a rede social que mais te interessa, mas multiplica essa palavra para que mais corações aceitem a palavra de Deus. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.